5 de julho. São Pedro de Luxemburgo, ano 1369 a 1387. Pedro de Luxemburgo, descendente por parte de pai e mãe das famílias mais nobres da Europa, nasceu em Lourença, França, no ano de 1369. Quando era ainda um menino estudante, aos 12 anos de idade, foi a Londres em troca do resgate do irmão, o conde de São Paulo, que fora levado como prisioneiro. Os ingleses ficaram tão impressionados com o santo exemplo de Pedro que o libertaram ao final do ano, recebendo sua palavra em lugar do resgate. Ricardo II, então, o convidou a permanecer na corte inglesa, mas Pedro retornou a Paris, determinado a não ter mestre algum além de Cristo. Ainda tão jovem, aos 15 anos, por conta de sua prudência e santidade, foi nomeado bispo de Metz e fez sua entrada pública de pés descalços e montando um asno. Governou sua diocese com todo zelo e prudência, próprios da maturidade, e dividia os ganhos em 3 partes: a igreja, aos pobres e a seu gabinete. Sua caridade, com frequência, o deixava pessoalmente necessitado. Tinha consigo somente 20 centavos quando faleceu. Transformado em cardeal de São Jorge, sua austeridade no ambiente da corte era tão severa que recebeu a ordem de moderá-la. Pedro disse em resposta: "Hei de ser sempre um servo inútil, mas pelo menos sei obedecer." 10 meses após sua promoção, contraiu uma febre e se arrastou por algum tempo em condição cada vez pior, enquanto sua santidade aumentava ainda mais à medida que se aproximava do fim. Acredita-se que São Pedro jamais tenha manchado sua alma com algum pecado mortal. No entanto, conforme crescia na graça, sua santa ira contra si mesmo tornava-se mais e mais intensa. Por fim, quando recebeu os últimos sacramentos, forçou os presentes, um por um, a flagelá-lo por suas faltas, e então permaneceu deitado, em silêncio, até falecer. No entanto, foi do agrado de Deus glorificá-lo como seu servo. Entre outros milagres, consta o seguinte: a 5 de julho de 1432, uma criança com cerca de 12 anos de idade morreu ao cair de uma alta torre do palácio de Avignon, sobre uma rocha escarpada. O pai, arrasado, colheu os pedaços espalhados da caveira e do cérebro, carregou-os em um saco junto ao corpo mutilado do filho, até o relicário de São Pedro, e sob muitas lágrimas implorou pela intercessão do santo. Logo em seguida, a criança voltou à vida e foi colocada sobre o altar para que todos o testemunhassem. Em honra a esse milagre, a cidade de Avignon escolheu São Pedro como seu santo padroeiro. Ele faleceu em 1387, aos 80 anos de idade. Reflexão: São Pedro nos ensina como, através da abnegação, é possível que, mesmo o destaque na sociedade, as riquezas, as mais altas honrarias e tudo mais que o mundo oferece, acabem servindo para produzir um santo. Outros santos do dia: Santo Antônio Maria Zacaria, Santa Filomena, São Domécio da Síria, São Numeriano.